Silent Hill é uma franquia de jogos de terror produzida pela Konami e é classificada como Survivor Horror, tal como vários jogos, por exemplo Resident Evil, Fatal Frame, Siren e Alone in the Dark, porém do tipo psicológico. O jogo inicialmente foi desenvolvido originalmente para a PlayStation, possuindo também versões para a Xbox, PlayStation 2, Xbox 360, Wii, PlayStation 3, PlayStation Portable, Game Boy Advance, Arcade e PC. E a franquia conta com 8 jogos que não seguem numa cronologia fixa. Então hoje eu vou-vos apresentar a história completa do jogo Silent Hills Origins. Mas eu quero já avisar, se tu não jogaste o jogo, vem aí spoilers. Com o aviso dado, bora avançar para o vídeo. Olá pessoal, eu sou o Natic e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, tal como eu vos disse, eu vou-vos falar do jogo Silent Hill Origins. É um jogo em que se consegue passar no máximo em 6 horas, ou seja, dá para passar numa tarde ou então numa madrugada para os mais corajosos. Então eu quero já avisar, se tu nunca jogastes, aviso já que vão conter spoilers. Com o aviso dado, vamos logo avançar para o assunto do vídeo. O lar dos espíritos silenciosos. No planeta Terra existem lugares bastante especiais, misteriosos, assombrados, etc. E certos lugares têm fenómenos praticamente impossíveis de serem desvendados. E se recuarmos um bocado no tempo, um pouco antes do século XVI, alguns humanos já tomaram consciência de um poder além da imaginação, localizada onde hoje é o estado de Maine, nos Estados Unidos. E esse lugar é venerado e considerado como uma terra sagrada repleta de poderes misteriosos. Depois do descobrimento da América pelos europeus, o local foi tomado por novos povos e aqueles que viviam na Terra Sagrada foram expulsos. Em torno do ano de 1692, o lugar misterioso já tinha bastantes habitantes novos, porém alguns desses novos habitantes também tinham conhecimento do poder. Jennifer Carroll é uma das pessoas e ela foi uma das fundadoras de uma seita conhecida como a Ordem. Porém, ela foi queimada numa fogueira por prática de bruxaria. Após a grande quantidade de imigrantes que chegaram na região e a passagem de uma pandemia nesse local, o lugar cresceu e passou a ser uma cidade. E com a construção de uma colónia penal e de um grande hospital, a região passou a ser chamada de Silent Hill em torno de 1810. Em 1890, muitas pessoas da cidade desapareceram misteriosamente. Mais tarde, no início dos anos 90, a prisão foi fechada e Silent Hill passou a ser uma cidade turística. Nessa altura, um grupo de religiosos recriaram a seita e assim como os seus antepassados. No início, os moradores não apoiavam a causa, mas com o tempo a seita passou a ganhar poderes e influência sobre a população. No ano de 1911, trabalhadores da empresa de mineração Gillespie Coal e Iron Company descobriram estranhos símbolos no subterrâneo de Silent Hill e desde então diversos acidentes ocorreram nessas cavernas. E até existem relatos de criaturas misteriosas e a empresa deixou de explorar essa região para evitar o pior. Mesmo após a pausa nas explorações subterrâneas em Silent Hills, a cidade ainda é um palco de misteriosos desaparecimentos ao redor do lago Toluca e não demora muito para a reputação turística da cidade cair. Silent Hills Origins, a origem. Nos anos 60, a família Grady vivia em Silent Hill e era formada por um casal e um filho. Ellen Grady conhece a pior forma possível a influência que essa cidade tinha sobre as pessoas.
e ela acaba por ver um mundo paralelo ao da realidade. E nesse outro mundo era conhecido como Otherworld, e lá o tempo e o espaço eram totalmente diferentes da realidade. A sua aparência emana uma aura de morte, destruição e isolação. O Otherworld não é somente um mundo fictício, ele existe se tu morreres nesse mundo, o mesmo acontece no mundo real. Ellen consegue comunicar com os monstros do Otherworld através de espelhos, e durante esse período ela é informada que o seu filho Travis, que atualmente tinha 10 anos, era um ser do mal ou até mesmo um demónio. Convicta com essa informação seria verdadeira ou não, Ellen tentou assassinar o seu próprio filho e matar-se ao libertar uma enorme quantidade de gás em casa. O plano dela acabou por falhar, e a polícia é avisada e conseguiu salvar os dois. E ela acabou por ser presa no manicômio chamado Cedar Grove Sanitarium. Ninguém acreditou nas alegações de Ellen, e ela é mantida no manicômio enquanto Richard Grady, que era o seu marido, cuidava do filho. Richard não se conformou com o que aconteceu e perguntou o que seria a vida dele sem a sua esposa, já que ele era um marido super apaixonado. Para ele, Ellen já não seria mais a mesma devido a todas aquelas visões e conversas com os monstros, e ela nunca mais poderia voltar à sociedade após tentar matar Travis. Na noite do dia 12 de junho de 1961, Richard finalmente tomou uma decisão e ele resolveu matar-se. Richard tinha deixado Travis a brincar numa máquina de jogos do motel Riverside e enforcou-se no quarto. Travis acabou por encontrar o seu pai morto e, em choque, ele trancou-se no quarto juntamente com o corpo do seu pai e permaneceu lá até uma hospedeira chegasse na manhã do dia seguinte. Travis Grady. Ao longo dos anos, Travis cresceu com sérios transtornos mentais e acabou por desenvolver um caso de dupla personalidade. Uma das suas partes mostra um homem muito generoso, corajoso e sensato, enquanto que a outra parte é a de um serial killer, atormentado pelo passado nebuloso, sendo que o lado bondoso de Travis não sabe da existência da outra metade. No ano de 1976, 15 anos depois da morte do seu pai, Travis estava a conduzir o seu caminhão de entregas na estrada que o levava a Silent Hill, e no meio da escuridão da noite, durante o seu caminho, ele deparou-se com a figura de uma criança usando um vestido azul no meio da estrada e o seu nome era Alessa. Travis acabou por a chamar e ele agora digamos que estaria a encarar os demónios internos de Silent Hill. Alessa Gillespie. Alessa Gillespie era a filha de Dahlia Gillespie e ela era uma mulher que participava num grupo religioso de Silent Hill chamado de A Ordem, nascida em 1969. Alessa teve uma infância complicada devido às suas capacidades paranormais. Ela possuía poderes de telecinese, levitação, projeção astral e premonição, e devido a isso ela era maltratada pelos colegas de escola e a sua relação com a mãe não era muito agradável. Alessa tinha apenas uma amiga, chamada Claudia Wolf, e ela também tinha uma infância difícil, então ambas as duas eram tão apegadas que se consideravam irmãs. Juntas, elas desejavam um dia ter uma vida repleta de paz e amor que nunca tiveram, mas para isso acontecer, Alessa precisava de livrar-se daquele mundo corrupto e sujo para que o mundo perfeito renasça. Um mundo onde ninguém ficaria doente, ninguém envelhecia e principalmente um mundo onde não existia maldade. Dahlia sabia dos poderes da Alessa e tinha a certeza de que a sua filha poderia gerar um ser supremo que a Ordem sempre venerou. Esse Deus poderia nascer de um ritual de sacrifício de uma menina ou mulher, e várias tentativas já foram feitas pela seita religiosa, mas todas foram em vão. Mas Dahlia estava convencida de que com Alessa o ritual seria com sucesso. Em 1976, Dahlia fez o ritual com Alessa e o processo provocou a queimar o corpo dela juntamente com a casa onde ela morava. Porém, a menina com apenas 7 anos não desistiu
e usou o seu poder de projeção astral para criar uma projeção sua e procurar por ajuda. Foi aí que ela acabou por encontrar Travis, e o motivo dela ter escolhido ele pode ter sido relacionado à relação que ele tem com o Otherworld. Afinal de contas, a mãe de Travis acreditava que o seu filho seria um demónio. Travis também tinha um lado bom, um lado puro e generoso. Então Alessa decidiu usar isso a seu favor. Bem-vindo a Silent Hill. Travis acabou por encontrar uma misteriosa menina no meio da estrada, na qual ficou preocupado com a criança e ele decidiu segui-la. Alessa leva Travis para a sua casa, que naquele momento estava a arder, e ele acabou por ver uma mulher perto da casa. E essa mulher, na verdade, era a mãe de Alessa. Mas antes que ele pudesse perguntar sobre a menina, ele acabou por ouvir gritos vindo dentro da casa e, sem pensar duas vezes, Travis foi em busca de resgatar a Alessa. O pequeno corpo da menina estava completamente carbonizado pelas chamas, porém, mesmo estando carbonizada, a menina ainda estava viva. E Travis consegue tirá-la do perigo e de seguida desmaia. Travis acaba por impedir o ritual do nascimento do Deus, mas a sua tarefa não tinha acabado. O solo de Silent Hill era conhecido por ter poderes nunca antes imaginados pela raça humana. E nesse lugar, os segredos mais macabros, os medos e os pecados são revelados de uma forma surrealista. Alessa pretende impedir que a seita consiga controlar o ser perfeito. Para isso, ela precisava recuperar os seus poderes. Durante o ritual, Dahlia usou um objeto místico chamado Flauros e ele foi usado para ampliar os poderes de Alessa para completar o nascimento do cultuado Deus. Mas no fim do ritual, Dahlia também usou Flauros para aprisionar os poderes da filha e dividindo em 5 partes, sendo o futuro, o passado, a falsidade, a verdade e o presente. E ao amanhecer, Travis acabou por acordar em algum lugar de Silent Hill. Inocente do que poderia ter acontecido, ele tentou encontrar notícias sobre a menina que teria salvo na noite passada, em busca da verdade. O que o Travis não sabia é que ele já estava aprisionado em Silent Hill. Nessa cidade, criaturas aterrorizantes aparecem no meio de uma neblina cinzenta e a cidade estava praticamente vazia. Tudo parecia fora do lugar. Todos os caminhos estavam bloqueados, exceto aqueles por onde Travis devia ir. Será que isto tudo era um delírio do Travis? Será que os monstros realmente existiam? Será que os monstros que Travis matava com o seu caminhão eram realmente monstros? Ou somente a forma como ele vê as outras pessoas? Será que ele é inocente ou culpado? Nenhuma destas questões importam agora, porque na sua jornada Travis iria visitar lembranças ou representações das suas memórias, conforme a sua mãe suspeitava de ele ter poderes inexplicáveis. Travis é capaz de entrar em qualquer momento no Otherworld, usando somente o reflexo do espelho. Dessa forma, ele usava este recurso para desvendar o que estava a acontecer. O hospital. Na sua busca por Alessa, Travis acabou por chegar ao hospital, mas o local parecia estar abandonado. E apesar de ter encontrado um médico chamado Michelle Kaufman, ele não conseguia informações do paradeiro da menina. E foi no hospital que Travis descobriu sobre os seus poderes de viajar pelas 2 dimensões de Silent Hill, e quem mostrou isso para ele foi a projeção astral de Alessa. Intrigado e confuso, Travis tenta alcançar a menina, mas ela não lhe dava nenhuma resposta clara, porque na verdade Alessa não podia mostrar para ele, pois é o próprio Travis que deveria descobrir sozinho. Somente assim ele poderia juntar todos os pedaços do Flauros. No hospital, ele consegue encontrar um pedaço do Flauros que era nomeado como o futuro. E antes de encontrar a parte do artefacto, ele teve de lutar contra um monstro com um casaco de força. Seria essa a representação do seu próprio futuro? Travis acorda na recepção do hospital e conhece a enfermeira Lisa Garland. A enfermeira informa que Alessa tinha morrido devido às queimaduras do incêndio, e a conversa entre os dois durou pouco, mas Lisa avisa Travis
que tem um compromisso com o Dr. Kaufman no manicômio Cedar Grove. O talhante. Quando Travis sai do hospital, ele apercebe-se que o único caminho disponível levava a um sítio em específico. E esse lugar é o mesmo manicômio onde Lisa tinha ido. E no meio do caminho ele encontra um ser desprezível que assassina outros monstros da cidade. E para ser mais claro, ele encontra um homem vestido como um talhante, com uma espada acima do tamanho normal, cortando ao meio uma enfermeira monstro. Na verdade, o talhante é a representação do lado maligno de Travis. Aquele lado na qual ele não faz mínima ideia que existe, que é o seu lado perverso que assassina várias vítimas. A cidade de Silent Hill provoca isso nas pessoas que estão nela. Faz com que tu encares os teus monstros internos, até mesmo aqueles que tu não sabias que existiam. O passado e a falsidade. Ao chegar ao sanatório Cedar Grove, Travis encontra-se com a mesma mulher que estava perto da casa onde havia sido incendiada na noite passada. Então ele descobre que era Dahlia Gillespie, a mãe de Alessa. Dahlia sabe que Alessa tinha levado Travis para Silent Hill e que pretendia usá-lo contra ela. Então ela tenta confundi-lo ao dizer que ele não deveria confiar em Alessa e depois de dizer isso, foi-se embora. Travis não acreditou nas palavras que Dahlia disse, porque ele sabia que ela tinha deixado a sua filha para morrer no incêndio. Durante a sua expedição no sanatório, Travis encontrou o monstro que representaria a sua mãe, e ele lembra que ela tinha tentado matá-lo e que estava presa no manicômio. Após derrotar esse monstro, Travis encontra o pedaço de flauros conhecido como o passado, e antes de sair do sanatório, Travis encontra um bilhete de teatro e ele percebe que o único lugar onde poderia ir era o Teatro Artaud. Dentro do teatro, Travis encontra novamente a enfermeira Lisa, que age de forma estranha. A jovem está em meio de uma cidade infestada de monstros, mas parece não se preocupar com nada. Então Lisa conta para Travis o seu sonho de um dia tornar-se atriz e logo de seguida desaparece novamente. Durante a exploração em Silent Hill, Travis encontra algumas fotos de mulheres mortas com a descrição da causa da morte, e essa pode ser uma forma indireta que a cidade usou para mostrar a Travis o seu lado assassino e, no caso, mata somente mulheres que provavelmente parecem-se com a sua mãe. Também é no teatro que Travis encontra outro pedaço de flauros conhecido como a falsidade. Afinal de contas, o teatro representa histórias fictícias ou falsas e a vida dupla de Travis pode também ser considerado uma farsa. O monstro que Travis enfrenta antes de recuperar essa parte do artefacto é baseado em uma obra de Shakespeare chamada A Tempestade. Alessa gostava de visitar o teatro e acabava por acompanhar os ensaios da peça A Tempestade. E algumas das personagens da peça atormentavam os seus sonhos. Antes de ele deixar o teatro, Travis encontra a chave do motel Riverside. E ao chegar no motel, ele recorda um momento da sua infância conturbada. E ele lembra-se do dia em que o seu pai suicidou-se no quarto número 500 do motel. A verdade. Na sua exploração no motel, Travis encontra o talhante e mata-o cruelmente, usando a sua própria faca gigantesca do monstro. Travis também encontra Lisa e o Dr. Kaufman no motel, e percebe que os dois tinham um caso, e o casal não gostou nada da visita de Travis e acabou por trancá-lo no motel. Travis conseguiu entrar no quarto 500 e encontra o seu pai enforcado, que logo de seguida torna-se num monstro. Travis acaba por derrotar o monstro e consegue o pedaço de flauros conhecido como a verdade. Assim como vinha sempre a acontecer, após recuperar cada parte de flauros, Alessa aparecia para Travis e usava os seus poderes para enviá-lo para outro local de Silent Hill. Mas desta vez, Travis aparece no porão do hospital de Silent Hill e perto dele estava a última parte do flauro, que seria o presente. Travis junta todas as partes e monta finalmente o artefacto, e o objeto repentinamente cai das suas mãos e começa a flutuar. Com isso,
Uma aura amarela envolve todos os pedaços do Flauros que agora soltaram-se novamente. Uma explosão de luz faz com que Travis perca o objeto de vista e quando abriu os olhos, ele encontrou Alessa. A menina havia então recuperado com sucesso todos os seus poderes e sem dizer qualquer palavra a Travis, foi-se embora. Travis consegue fugir do hospital após enfrentar diversas criaturas. E uma placa numa loja de antiguidades informa para Travis entrar. E dentro do lugar, Travis testemunha um ritual em que estava a ser realizado por membros da Ordem. E eles estavam a tentar usar o corpo queimado de Alessa para trazer o seu Deus para a Terra. O Dr. Kaufman revela sendo um membro da seita e através de um gás, o médico atordoa Travis que cai praticamente inconsciente. Mas antes de perder os seus sentidos, Travis acaba por ver a mãe de Alessa no meio do grupo e Dahlia ficou preocupada com a presença da sua filha. Pouco tempo depois, Travis acordou ao lado de uma criatura de mais ou menos 3 metros de altura, parecida como um demónio. Então Travis lutou contra esse monstro e com muito custo ele acaba por o derrotar. O Flauros aparece e cai sobre as mãos de Travis. Ele solta o artefacto que toma o mesmo formato com a aura amarela antes visto e o objeto enfim captura e armazena toda a alma e o corpo do demónio. Travis acabou por cair momentaneamente e ao despertar viu uma luz vermelha a sair pelo Flauros e a entrar no corpo da menina carbonizada e acima do corpo apareceu um recém-nascido. Tudo haveria acabado. Travis já se encontra na mesma estrada onde havia deixado o seu caminhão e parte para uma nova vida. No entanto, o seu lado maligno estaria aprisionado em Silent Hill por toda a eternidade. Aprisionado numa mesa cirúrgica a ouvir incessantemente os gritos de pavor das suas vítimas. Travis agora poderia seguir a sua vida somente com o seu lado bondoso e a projeção de Alessa leva o bebê para a estrada e ela deixa lá a criança para que uma família a encontre. Depois da criança ter sido deixada na estrada, estava com a sua parte maligna trancafiada no seu corpo junto com a alma da Alessa. Dessa forma a menina encontrou uma maneira de impedir que a Ordem conseguisse reviver o Ser Supremo para que no futuro ela mesma possa invocá-lo para construir o seu mundo perfeito. Em Silent Hill, a seita e os seus membros vão esperar pelo momento certo no futuro para o renascimento do seu Deus. E chegamos ao final de mais um vídeo, pessoal. Na minha opinião, tanto o lado bom, tanto o lado mau do jogo são válidos. Já que eu acredito na teoria em que Travis tinha mesmo, na verdade, dupla personalidade. E a sua personalidade maligna, ou seja, a do serial killer, ficou aprisionada em Silent Hill. Mas deem-me a vossa opinião. Mas não se esqueçam, se vocês quiserem mais vídeos de história completa sobre qualquer outro jogo, anime, qualquer personagem da Marvel, da DC, seja do que for, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscreverem-se no canal se não forem subscritos, ativem o sininho das notificações para receberem sempre notificação de quando sai vídeo novo, mas caso o YouTube não vos mande notificação de quando sair vídeo novo, passem-me no meu Instagram e Twitter que eu estou sempre lá a avisar quando sai vídeo novo. Para acabar, vocês têm aqui o vídeo anterior que saiu no canal e aqui outro vídeo qualquer. Então é isto tudo, pessoal, abraços e até para a semana.